Como caracteriza a etapa atual da revolução social nos territórios libertados da Guiné? Como está a ser feita a estruturação política, económica e social das zonas libertadas? Que papel joga o partido na administração destas zonas? Como sabe, aplicando essa política que nós chamamos de sorriso e de sangue, os comunistas portugueses, pela voz do seu representante máximo na nossa terra, o general Spínola, afirmam agora que vão fazer uma revolução social na nossa terra, na verdade. Claro que nós achamos isso com muita piada, na verdade, e gostaríamos de ver o general Spínola e os outros chefes comunistas fazerem uma revolução social em Portugal, ou pelo menos mesmo falarem da revolução social em Portugal, mas sabem que certamente a nova PIDE, que se chama Direção-Geral da Segurança, metê-los-ia todos na cadeia, na verdade. Nós, na nossa terra, não gostamos muito de falar em revolução e esses grandes termos, etc. Fazemos o nosso trabalho, na verdade. Mas queremos é que a luta de libertação nacional é nela mesma, assim, em si mesma, na verdade, uma revolução social, na verdade, porque ela implica, como consequência fundamental, uma mudança radical no sistema económico em vigência no país em consideração, na verdade. Nós pretendemos é acabar na nossa terra com a dominação colonial portuguesa, na verdade. Isso quer dizer, pretendemos libertar as forças produtivas humanas e materiais da nossa terra, assim, no sentido de elas poderem se desenvolver livremente, assim, de acordo com as condições históricas que a gente está vivendo hoje em dia. Assim. Podemos dizer que a etapa na qual nos encontramos corresponde exatamente à fase da luta em que nós nos encontramos. Assim. Como sabe, nós, desde o começo da luta, ou pelo menos um ano depois de começarmos a luta armada, assim, decidimos, num congresso feito no interior do nosso país, assim, separar nitidamente a ação política da ação armada, assim, embora no topo, assim, essas duas ações sejam ligadas. Assim, e nessa base começamos todo um trabalho de transformação da vida da nossa gente nas áreas libertadas, seja reforçando a organização política dia a dia, seja criando novos instrumentos que conduziriam à soberania do nosso povo nessas áreas. Assim, hoje em dia, nas nossas áreas libertadas, nós praticamos no máximo possível, na etapa atual, assim, uma justiça social, assim, uma igualdade de facto de oportunidades para toda a gente. Assim. Nós não discriminamos, não fazemos qualquer discriminação, por exemplo, em relação às crianças que vão à escola, seja qual for a sua origem, seja qual for a sua religião, ou seja qual for mesmo a posição dos seus pais no que respeita à libertação mesmo da nossa terra, na verdade, e procuramos criar as condições necessárias para evitar que o nosso povo seja explorado, assim, e procuramos que o trabalho do nosso povo seja justamente compensado, assim, e fazemos o máximo possível para que cada dia mais o nosso povo participe ativamente, seja no estudo, seja nas decisões dos problemas que se referem à sua vida nova que temos estado a criar nas nossas regiões libertadas. Assim. Se isso é de facto uma revolução social, essa é a etapa da revolução social em que nós nos encontramos. Nós sabemos que não podemos fazer milagres, sobretudo que estamos fazendo face a uma guerra que tem o caráter de genocídio, assim, mas estamos estruturando todos os meios necessários para evitar que amanhã o nosso povo possa ser submetido, seja por estrangeiros, seja por nacionais, a um novo tipo de exploração, na verdade. E isso é o que eu posso dizer em relação à situação atual, no plano daquilo que chamou revolução social nas nossas regiões libertadas, assim. E a outra parte da pergunta era... Qual é que era o papel específico do partido? Nós temos como princípio o seguinte: o partido é um instrumento político que o nosso povo criou, assim, para dirigir não só a sua luta de libertação, mas a sua vida no sentido do progresso. Assim, certamente conhecem o programa do nosso partido, seja o programa geral, seja o programa mais detalhado, não é assim? E nós entendemos que, seja na fase presente da vida do nosso povo, seja amanhã, o nosso partido deve ter o papel fundamental de instrumento que estuda e toma as decisões relativas aos problemas de desenvolvimento da vida do nosso povo. Na verdade. O partido deve ter uma ação fundamentalmente política, não é assim? De orientação, enquanto que, passo a passo, vamos criando os instrumentos necessários para a execução na solução dos nossos problemas, na verdade. Claro que
na primeira fase da luta, havia uma grande, não digo confusão, mas integração, assim, dos diversos aspectos da nossa vida. A luta guerrilheira, na verdade, o trabalho político, não é assim, e os primeiros atos nossos no sentido de uma reconstrução nacional, estavam tudo na mão do partido. Não é assim. Passo a passo temos vindo procedendo à separação desses diversos aspectos, não é assim, desses diversos aspectos. E hoje podemos já dizer que, embora ainda haja nos comitês de partido elementos que são responsáveis pela atividade social e cultural e que são responsáveis por certas ações de caráter administrativo, estamos separando, pouco a pouco, a administração da vida do partido mesmo, na verdade. Como separamos desde o início, praticamente, a atividade militar da atividade cotidiana do partido, na verdade. Consideramos as nossas forças armadas como um instrumento do partido para a luta armada, na verdade. Nesse passo estamos também marchando no quadro da nossa vida nova nas regiões libertadas, não é? Mas isso é um princípio fundamental, sejam quais forem as separações das diversas atividades da nossa vida, na verdade, o orientador, assim, a força que desempenha o papel fundamental é e tem de ser o nosso partido.